Olá, sou Paulo Barcelos e mais uma vez dou as boas-vindas a vocês, cursistas. Vamos dar sequência aos estudos sobre a disciplina Higiene no Trabalho. Nossa segunda videoaula será referente ao conteúdo das páginas 95 a 134 do caderno didático e falaremos um pouco sobre audição e ouvido 1. Vamos falar sobre a audição, o ouvido, a orelha internamente e a divisão do ouvido humano. Audição e ouvido 2. O ouvido e seus cílios e o aparelho vestibular. Ondas sonoras. O que é onda sonora? Falaremos sobre o som e como ele se propaga. Quais as qualidades fisiológicas do som, a frequência sonora e ainda outras grandezas e definições. Ruído. Estudaremos sua definição e seus efeitos na saúde do homem. Definiremos se o ruído é contínuo ou intermitente, ruído de impacto e outras definições importantes. Avaliação do ruído 1. Aqui aprenderemos um pouco sobre o nível de pressão sonora e como fazer para somar e subtrair os níveis sonoros. Avaliação do ruído 2. Vamos conhecer e discutir as curvas de ponderação, dose, limite de tolerância, avaliação do ruído, equipamentos de medição de ruído e algumas medidas de controle. Vibração. Conheceremos as vibrações de corpo inteiro e as vibrações localizadas e seus efeitos na saúde do homem. Avaliação da vibração 1. Estudaremos o limite de tolerância versus limite de exposição, a medição de corpo inteiro e a medição de vibrações localizadas. Avaliação da vibração 2. Finalizaremos essa videoaula com os procedimentos de avaliação e as medidas de controle. Graças à audição, aprendemos a falar e estamos sempre alertas, mesmo quando estamos dormindo, pois a qualquer momento podemos ser acordados com algum tipo de barulho. Você sabia que a cóclea mede de 30 a 35 milímetros e também é conhecida como caracol por ter seu formato praticamente igual ao do caramujo de jardim? O mecanismo da audição humana é muito sensível, capaz de distinguir sons de frequências de 20 a 20 mil Hz e faixa de níveis de pressões 1 milhão de vezes maior. O mecanismo da audição é um processo de transformação de energias. O pavilhão auditivo recebe as ondas sonoras, concentrando-as e enviando-as ao tímpano pelo conduto auditivo. O tímpano transforma as vibrações sonoras em vibrações mecânicas que atuam sobre os 3 ossículos, martelo, bigorna e estribo. Os ossículos transportam essas vibrações mecânicas para a orelha interna, através da janela oval, aumentando a intensidade dessas vibrações e diminuindo sua amplitude, pois transformam uma vibração aérea em vibração em meio líquido. A perilinfa. Os ossículos possuem um mecanismo de proteção contra o ruído excessivo, pois vibram segundo um determinado eixo, por meio de 3 pequenos músculos. Quando o nível passa de cerca de 90 decibéis, os músculos se posicionam de modo a mudar o eixo de vibração, diminuindo a amplitude das ondas sonoras. Isso é, ocorre um amortecimento. Dentro do caracol, os órgãos ciliados de corte transformam essas vibrações em meio líquido e impulsos elétricos que são enviados ao cérebro através do nervo acústico. As ondas sonoras são decompostas por faixa de frequência, pois cada grupo de órgãos de corte é responsável pela percepção de determinada frequência, de forma que na base do caracol são percebidas as frequências mais altas e no topo, helicotrema, as mais baixas. O cérebro recebe a informação de intensidade por cada faixa de frequência, fazendo a composição final, analisando e identificando o som recebido. De forma resumida, o aparelho vestibular é responsável em manter nossa postura ereta, em poder movimentar-se sem cair e em perceber a aceleração ou desaceleração do corpo em qualquer direção, independentemente do auxílio dos olhos. Agora vamos falar um pouco sobre as ondas sonoras, como se formam e como se propagam. A onda sonora é uma perturbação ou variação de pressão que se propaga em um meio sólido, líquido ou gasoso, em velocidades diferentes dependendo desse meio, mas não se propagam no vácuo. Nas ondas longitudinais, a vibração ocorre no mesmo sentido do movimento. Nas transversais, a vibração forma um ângulo de 90 graus, ou ângulo reto, com a direção em que a onda se propaga. O som
é o resultado da vibração acústica que produz uma sensação auditiva. O barulho é um som indesejável. Já o ruído é qualquer som indesejável, desagradável e que perturba, tanto de forma física como de forma psicológica para todo aquele que percebe o ruído, ou seja, para aquele que o ouve. As qualidades fisiológicas do som são divididas em intensidade, altura e timbre. A intensidade faz com que a gente diferencie um som forte de um fraco. Um bom exemplo ocorre no trânsito com as buzinas dos veículos. Normalmente, o som que emitem é bem forte. A segunda qualidade, a altura, mostra quando o som é alto e quando é baixo. O som alto é aquele agudo, de alta frequência. Já o baixo é grave e de baixa frequência. E o timbre? Timbre nada mais é do que ouvir sons que vêm de fontes diferentes e saber diferenciá-los. Por exemplo, ouvir instrumentos musicais. Somos capazes de perceber o som vindo do piano e do violino, diferenciando um do outro mesmo que estejam na mesma altura e na mesma intensidade. A frequência é o número de vezes que a oscilação se repete em uma unidade de tempo e é expressa na unidade Hertz. Um ciclo equivale a uma oscilação completa. Quando falamos em perda auditiva, falamos que o processo de perda da audição se inicia nas frequências mais altas, isto é, deixamos de ouvir inicialmente sons mais agudos. Focando nosso interesse na higiene ocupacional, vamos definir ruído como fenômeno físico vibratório que apresenta características indefinidas de variação de pressão em função da frequência. Ou podemos simplificar descrevendo o ruído como um conjunto de tons não coordenados que causam incômodo e desconforto. Quando falamos em ruído, sempre estaremos nos referindo a um som que nos incomoda. Vamos falar agora sobre os efeitos do ruído na saúde do homem. Na construção civil, por exemplo, profissionais que trabalham constantemente com serra circular, betoneira, furadeira e outros equipamentos sem o uso de EPIs, protetores auriculares, apresentam problemas de audição. E são várias as razões para o não uso ou o uso inadequado desses equipamentos. Podemos citar a falta de conhecimento e até mesmo o fato do colaborador considerar o uso do equipamento de proteção um incômodo. Mas o que todos precisam saber é que a perda auditiva induzida por ruído, PAIR, é uma doença praticamente irreversível. Além da surdez profissional, que é um efeito direto, existem os efeitos indiretos, que provocam irritação, dores de cabeça, dificuldade de sono, zumbido no ouvido e muitos outros. Inclusive, estudiosos afirmam que o estresse causado por problemas auditivos podem acarretar até impotência sexual. Os efeitos diretos são a perda auditiva induzida por ruído profissional e a perda auditiva temporária. Nem sempre a perda auditiva temporária quer dizer que seja reversível. Os efeitos imediatos do ruído são leves, mas um dos mais graves, a perda auditiva induzida por ruído, aparece com o tempo e ainda pode trazer desequilíbrios psíquicos e doenças físicas degenerativas. Nesse tipo de perda auditiva, as células não se recuperam. A perda auditiva temporária acontece de forma diferente. Ocorre devido à fadiga auditiva depois de uma exposição por longo período a altos níveis de ruído, mas se recupera após o descanso. Neste caso, as células ciliadas não são danificadas. Os efeitos não auditivos são aqueles que afetam o ser humano fisiológica e psicologicamente. Dentre eles, podemos citar também alteração do humor, doenças do coração e hipertensão. A NR15 classifica ruído de duas maneiras: ruído contínuo ou intermitente e ruído de impacto. Segundo ela, limite de tolerância é a concentração ou intensidade máxima ou mínima relacionada à natureza e tempo de exposição ao agente. No nosso caso, o ruído, que não causará dano à saúde do trabalhador durante a jornada de trabalho. Essa norma também define ruído contínuo ou intermitente como ruído que não é de impacto, e ruído de impacto como aquele que apresenta picos de energia acústica de duração inferior a 1 segundo em intervalos superiores a 1 segundo.
Algumas definições importantes da NHO 01, a norma de higiene ocupacional 01. Dose é o parâmetro utilizado para caracterizar a exposição ocupacional ao ruído. Expresso em porcentagem, tem por referência o valor máximo da energia sonora diária admitida, definida com base em parâmetros pré-estabelecidos. A dose diária é a dose referente à jornada diária de trabalho. Incremento de duplicação de dose, expresso em decibéis, e quando adicionado a um determinado nível, implica a duplicação da dose de exposição ou a redução para a metade do tempo máximo permitido. Limite de exposição é o parâmetro de exposição ocupacional que mostra as condições sob as quais acredita-se que a maioria dos trabalhadores possa ser exposta repetidamente, sem que isso traga efeitos negativos à sua audição e à sua fala. Nível equivalente é o nível médio baseado na equivalência de energia sonora. Nível médio de exposição é o nível médio representativo da exposição ocupacional diária. Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis, com instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação A e circuito de resposta lenta. As leituras devem ser feitas próximas à orelha do trabalhador. Observando bem a escala, notamos que ela se inicia em 0, que é convencionado como o limite inicial da audibilidade do ouvido humano, e termina em 140 decibéis, convencionado como limiar da dor. A expressão que define o decibel é L igual 20 log de P sobre P0, onde L é o nível de pressão sonora. P0 é a pressão sonora de referência estabelecida em 20 micropascal, por convenção, e P é a pressão sonora encontrada no ambiente. Para somar dois níveis de ruído em decibéis, não podemos somar valores com uma simples operação matemática. Observe as duas colunas da tabela. A da esquerda mostra a diferença entre os níveis e a da direita a quantidade que deve ser adicionada ao maior nível. Para diferenças acima de 15 decibéis, prevalecerá o maior valor. Não deixe de fazer os exercícios do caderno didático para praticar. No exercício resolvido 1 do caderno didático, nós temos dois equipamentos utilizados em uma indústria, sendo um deles com nível de pressão sonora de 85 decibéis e o outro com nível de pressão sonora de 82 decibéis. Para somar os dois níveis em decibéis, basta descobrir a diferença entre os dois níveis, ou seja, 85 menos 82, que é igual a 3 decibéis. Agora é só encontrar o valor 3 na coluna da esquerda da tabela e saber qual é o seu valor equivalente na coluna da direita. Nesse caso, 1,8. Acrescentando esse valor ao maior nível de pressão sonora, que no caso desse exercício é 85, obteremos o valor de 86,8 decibéis, que será o nível de pressão sonora total. Para a subtração, procederemos da mesma maneira, só que ao invés de somarmos, subtrairemos do maior valor. Ou seja, utilizando os mesmos valores do exercício resolvido 1 do caderno didático, subtrairemos 1,8 do maior valor, que no caso do exercício é o valor 85 decibéis. Então, obteremos o valor 83,2 decibéis, que será o nível de pressão sonora total. O nosso ouvido responde diferentemente para cada frequência. A dose é o parâmetro utilizado para caracterizar a exposição ocupacional ao ruído. Expressa em porcentagem, tem por referência o valor máximo da energia sonora diária admitida, definida com base em parâmetros pré-estabelecidos. Diversas vezes, a exposição ao ruído é composta de 2 ou mais períodos de diferentes níveis de pressão sonora. A NR15 considera os efeitos combinados, ou seja, temos que somar todos os intervalos de tempo, chegando ao tempo total diário em que o trabalhador fica exposto a um nível de ruído específico, dividindo-o pelo tempo máximo diário permissível a esse nível. Normalmente, o dosímetro faz todo esse cálculo. O resultado é muito mais preciso. Outro ponto a ser considerado refere-se ao incremento de duplicação da dose. De acordo com a Fundacentro, o incremento em decibéis, quando adicionado a um determinado nível, implica a duplicação da dose de exposição ou a redução para a metade do tempo máximo permitido. A Fundacentro utiliza 3 e a NR15, Q igual a 5. Dessa maneira,
podemos ver que a norma de higiene ocupacional 01, a NHO 01, resguarda mais o trabalhador em relação à norma regulamentadora 15, a NR 15. A NHO 01 usa critérios mais rigorosos e parâmetros internacionais, mas o Brasil segue o estabelecido na NR 15, que define o limite de tolerância à concentração ou intensidade máxima ou mínima, relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente que não causará dano à saúde do trabalhador durante sua vida laboral. A ACGIH apresenta limite de tolerância como as condições às quais se acredita que a maioria dos trabalhadores expostos repetidamente não sofre os efeitos adversos à sua capacidade de ouvir e entender uma conversação normal. A NR15 estabelece em seu anexo 1 que para uma exposição diária de 8 horas, o trabalhador só pode ser submetido a um nível de ruído máximo de 85 decibéis. Já para um nível de ruído de 115 decibéis, a máxima exposição diária permissível é de apenas 7 minutos. A avaliação ocupacional é feita conforme determina a NR15, com um medidor de pressão sonora na curva A para ruído contínuo e intermitente, e na curva C, ou linear, para ruído de impacto. Nos intervalos entre os picos do ruído de impacto, o ruído existente deverá ser avaliado como contínuo. Existe um medidor específico para cada tipo de medição. Os dosímetros, por exemplo, são medidores integradores de uso pessoal que fornecem a dose da exposição ocupacional de ruído. Outros equipamentos de medição bastante usados são os medidores de pressão sonora portados pelo avaliador, também conhecidos como decibelímetros. Para a medição dos níveis de ruído contínuo e intermitente, deixamos o equipamento no circuito de compensação A e circuito de resposta lenta, conhecido como slow. Se como resultado da medição você obtiver um valor intermediário, ou seja, entre dois valores, deverá adotar o valor da máxima exposição diária permissível, relativo ao nível imediatamente mais elevado. Da mesma forma, para ruído de impacto, se for encontrado um nível de ruído intermediário, deve-se considerar a máxima exposição diária permissível relativa ao nível imediatamente mais elevado. Sempre é bom lembrar que as medidas de controle do ruído devem ser aplicadas inicialmente na fonte, depois na trajetória e, por último, no trabalhador. Na fonte, por exemplo, a solução sempre mais recomendada, quando é tecnicamente viável, podemos substituir o equipamento atual por um mais silencioso, por exemplo, balancear e equilibrar as partes móveis, reduzir impactos, aplicar materiais que reduzam as vibrações e regular os motores. Se nada disso for possível, parte-se para o controle na trajetória. Um exemplo seria instalar materiais porosos que absorvem melhor o som. E, por último, adotar medidas de proteção no próprio trabalhador, como limitar o tempo de exposição e fornecer protetores auriculares. Outro agente físico presente em várias atividades laborativas do nosso cotidiano é a vibração. As atividades de mineração e florestal, a indústria química, de móveis, da carne e automotiva, de transportes e tantas outras, submetem os trabalhadores às vibrações localizadas, também denominadas de vibrações de mãos e braços ou de extremidades, e vibrações de corpo inteiro. Um corpo vibra quando realiza um movimento oscilatório em relação a um corpo de referência. O número de ciclos do movimento por segundo é denominado frequência e sua unidade é o Hertz. No estudo das vibrações, devem ser avaliados o deslocamento, a velocidade e a aceleração. Veja nessa imagem algumas frequências de ressonância do corpo humano. A exposição ocupacional sujeita os trabalhadores a dois tipos de vibração: vibração de corpo inteiro e vibração localizada, mãos e braços. As vibrações de corpo inteiro ocorrem quando
Todo ou maior parte do corpo está exposta a movimentos vibratórios e são de baixa frequência. Equipamentos como retroescavadeiras, trator, guindastes, plataformas de perfuração provocam esse tipo de vibração, causando oscilações de energia mecânica entrando pelo corpo do indivíduo exposto. Essas vibrações ocorrem mais intensamente em equipamentos móveis, podendo a exposição ser de longa ou curta duração. Normalmente, há um assento no posto de operação da máquina ou veículo e a vibração do rolamento é transmitida ao operador. Para indicar as direções das vibrações sobre o corpo humano, usa-se o sistema de coordenadas X, Y, Z, chamadas coordenadas basicêntricas. O nosso corpo tem reações diversas às vibrações. A sensibilidade às vibrações longitudinais, isto é, ao longo do eixo Z, é diferente da sensibilidade em relação aos eixos X e Y, vibrações transversais. Deve-se levar em conta que a sensibilidade varia com a frequência. Dessa forma, pode-se tolerar mais a aceleração para certa frequência, mas para outra não. As vibrações afetam principalmente a performance motora e visual. Em estudos, muitas pessoas relataram dor no peito entre 4 Hz e 8 Hz, com todos relatando sintomas a 7 Hz. As vibrações de baixa frequência podem causar dores abdominais, náuseas, dor no peito, perda de equilíbrio, respiração curta e contrações musculares. As vibrações localizadas, também chamadas de vibrações de extremidades, são transmitidas somente às mãos e aos braços por meio de ferramentas manuais, elétricas ou pneumáticas, como furadeiras, rebitadeiras, lixadeiras, politrizes, marteletes, vibradores, serras e vários outros. Um indivíduo diariamente exposto à vibração de corpo inteiro poderá sofrer danos físicos permanentes ou distúrbios no sistema nervoso. Entre alguns estão os possíveis danos à coluna vertebral, ao sistema circulatório, ao sistema urológico, ao sistema nervoso central. Algumas reações mais comuns, mas que após um período de descanso desaparecem, são a fadiga, a insônia, tremores e dores de cabeça. Esses efeitos podem ser ainda piores se a exposição for contínua. De forma grave, causam problemas na região dorsal e lombar, no aparelho digestivo e intestino, no sistema reprodutivo, na visão e degeneração da coluna vertebral. O mal dos transportes, por exemplo, é uma doença causada por exposição desse tipo. Está ligada a veículos de forma geral, navios, caminhões, ônibus, trens, plataformas e outros. E quais são as consequências da vibração de extremidade? Esse tipo de exposição pode dar origem à síndrome de vibração de mãos e braços e à síndrome do canal cárpico. A síndrome de vibração de mãos e braços afeta nervos, vasos sanguíneos, músculos e articulações da mão, pulso e braço, incluindo ainda a síndrome dos dedos brancos, quando as artérias digitais se fecham. A síndrome do canal cárpico é uma perturbação nervosa com dores, dormência e ainda fraqueza em partes da mão. Os primeiros sinais da doença são dormência e insensibilidade nos dedos, perda da força das mãos, com dificuldade de pega e apreensão de objetos. Essas sensações aumentam com o frio e a umidade. Pessoal, o nosso caderno didático foi editado em 2013. No entanto, em 13 de agosto de 2014, o Ministério do Trabalho e Emprego sancionou a portaria número 1297, onde aprova o anexo 1 da NR9 e altera o anexo 8 da NR15, ambos relacionados a vibrações. Então, para fins de estudo sobre procedimentos para avaliação de vibrações, que está nas páginas do número 127 ao número 130 do caderno didático, devemos consultar a própria NR15, juntamente com as normas de higiene ocupacional 09 e 10. Fica aí essa dica, ok? Segundo a NR15, para que se caracterize a insalubridade para vibrações de mãos e braços, a VBM, deve ser superado o limite de exposição ocupacional diária, correspondente a um valor de aceleração resultante de exposição normalizada, AREM, de 5 metros por segundo ao quadrado. Já para a vibração de corpo inteiro, VCI, caracteriza-se a condição insalubre caso sejam superados quaisquer dos limites de exposição ocupacional diária. Valor da aceleração resultante de exposição normalizada, AREM, de 1,1 metros por segundo ao quadrado, ou valor da dose de vibração resultante, VDVR, de 21 metros por segundo, elevado a 1,75. Os procedimentos técnicos para avaliação quantitativa das VCI e VMB
são estabelecidos nas normas de higiene ocupacional da Fundacentro, a NHO 9 e NHO 10, postadas na pasta Ampliação do Conhecimento em nossa sala virtual. O procedimento de avaliação do trabalhador exposto à vibração deve iniciar com a definição do grupo homogêneo de exposição, GHE. Na sequência, verifica-se a atividade que está sendo avaliada, o ciclo de trabalho e o tempo de exposição. Verifica-se também se as baterias do medidor estão em ordem. Aí é só montar o acelerômetro e realizar a medição, conforme as normas de higiene ocupacional da Fundacentro. Com os valores encontrados, calcula-se a aceleração equivalente. Algumas medidas de controle. É possível controlar a vibração com medidas coletivas, administrativas ou de organização do trabalho. O uso de EPI para essa condição é limitado, pois não há nenhum equipamento de proteção individual que reduza o valor da aceleração abaixo do limite e que seja aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Vamos, então, falar sobre como é possível proteger o trabalhador da vibração de corpo inteiro e da localizada. Quanto às vibrações de corpo inteiro e medidas coletivas, podemos usar assentos com amortecedor, calibrar os pneus do veículo, pavimentação de vias de percurso, controlar a velocidade do veículo, usar bancos com descanso para os braços, usar cabines com suspensão. Como medidas administrativas e de organização do trabalho, podemos limitar o tempo de exposição, monitorar a exposição e fazer um controle médico frequente. Quanto às vibrações localizadas e medidas coletivas, podemos usar ferramentas com características antivibratórias, substituir o equipamento por outro, executar práticas adequadas de trabalho para que as mãos e o corpo se mantenham aquecidos. Com medidas administrativas e de organização do trabalho para as vibrações localizadas, podemos recomendar as mesmas utilizadas na exposição à vibração de corpo inteiro. Fechamos aqui nossa segunda videoaula. Espero que vocês continuem gostando e aprofundando seus conhecimentos com a leitura aplicada do caderno didático, resolução dos exercícios propostos e também através de boas pesquisas a bons livros, normas e, claro, a internet. Até a próxima!